coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. E eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará. Em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Vamos lá, deixa queimar. Deixa queimar, 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 oh, deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, 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 larará. La
A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor não muda, sua graça, o seu reino é reto, suave e seu fardo é leve. Vê-lo a você, ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei, esse é meu rei.
paz do Senhor, queridos. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Faça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em seus braços de amor. Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em seus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Aleluia. Nós queremos sempre estar contigo, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Vamos continuar adorando esse Deus que é digno de honra, de glória. E nós queremos estar, Senhor, neste lugar, nesse jardim de adoração, Pai. Para adorar o Senhor que é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu
Aleluia, glória a Deus. E aquelas pessoas que nos assistem esta noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero deixar uma palavra para você que nos ouve nesta noite, uma palavra muito importante desse culto, que é a palavra sobre os dízimos, as ofertas. Aleluia, glória a Deus. Provérbios no capítulo 3, verso 9, diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda. Aleluia, glória a Deus. Se nós não honrarmos ao Senhor nosso Deus com os nossos bens, honrarmos ao Senhor com as nossas premissas, né? Ele estará assim abrindo as janelas do céu e derramando sobre nós uma bênção tal, né, que vai demonstrar o seu grande amor para com seus filhos na terra. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós não recebemos bênção de Deus porque nós não honramos ao Senhor com as nossas premissas, mas a palavra de Deus nos convida a honrar a Ele com as nossas premissas, os nossos bens. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é muito importante, você que nos ouve nesta noite, você que nos assiste, né, tirar a sua semente do celeiro. Eu pergunto para você nesta noite: você já tirou a sua semente do celeiro ou ela ainda está lá guardada no celeiro? É muito importante para o homem lançar a sua semente na casa do Senhor. O agricultor, ele prepara a terra, ele aduba a terra, aleluia, e quando vem a chuva ele lança a sua semente. E o nosso Deus, ele é poderoso para fazer assim a semente crescer, produzir frutos, né? Produzir frutos de 30, 60, 100 por um. Então, se você lançar a sua semente, Deus é poderoso para fazê-la crescer, né, e produzir muitos frutos. Aleluia. O profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 19, a palavra nos diz que ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não produza o seu fruto, ainda que a romeira não produza o seu fruto, Deus, ele é poderoso para nos abençoar e derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia. Então eu te convido nesta noite, vamos agradecer ao nosso Pai por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Aleluia. Porque é esse Deus que tem nos abençoado, é esse Deus que nós servimos, que tem derramado sobre nós bênçãos poderosas. Aleluia. E é Ele que tem estendido a sua mão de glória, de bênção sobre a nossa vida, e tem repreendido todo o mal. Glória a Deus, aleluia. Eu te convido a fechar seus olhos neste momento e vamos agradecer ao Pai. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos guardado, ó Pai. O Senhor tem nos livrado, ó Deus. E o Senhor tem repreendido, ó Pai, todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta noite, Pai, te louvando, te agradecendo pelas riquezas, Pai, que o Senhor tem concedido para com o teu povo. Pai, eu te agradeço nesta noite por cada vida, meu Pai, que tem nos ouvido, por cada vida, Pai, que tem comunhão com a tua palavra, e que o Senhor nesta noite venha abençoar, ó Pai, a semente que foi tirada do celeiro e foi lançada, ó Pai, na tua casa. Esta semente, ó Pai, que ela venha produzir, ó Deus, 30, 60, 100 por um, ó Pai. E de maneira geral, ó Deus, venha abençoar os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Que você aí na sua casa possa fechar os seus olhos, levantar suas mãos e começar a glorificar o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Pai, nós te adoramos. Porque dele, por ele, para ele são
coisas. Declare, amado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente por ele, oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Elas são tão insondáveis, Pai. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com toda a força do seu ser, levante as suas mãos e declare a ele glória, a ele a honra, a ele o louvor. Oh, Pai, nós não vivemos pelas circunstâncias do mundo, ó Pai, porque nós sabemos em quem confiamos, em quem temos crido, e o Senhor é o quem nos mantém. Oh, Alabachora, canta Labassuriana Labas. Senhor, o teu povo declara toda a glória, toda a honra a ti, Pai. Senhor, mesmo que os olhos não estejam vendo, Senhor, nós declaramos a honra, toda a glória pertence a ti, Senhor. Oh, aleluia, declare. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Santo é o Senhor. Você pode mais uma vez dizer a Ele a glória?
Você pode mais uma vez dizer a Ele a honra. Você pode mais uma vez aí na sua casa, junto com a sua família, no seu quarto, declarar ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, com toda a tua voz. Querido, que o Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Em o nome de Jesus Cristo, é o que nós agradecemos nessa noite. Em o nome de Jesus. Querido, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de poder estar ministrando, aí a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande. E também hoje eu quero agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho aí, para me desejar um feliz aniversário. Algumas declarações aí, no nosso PV, faz a gente derramar uma lágrima aí. Eu sou um pouco meio que chorão já, Quero agradecer também todos os pastores que tiraram um tempo, ligaram para mim hoje, Isso nos motiva em saber que somos lembrados, que tem pessoas que oram pela gente, E isso é um motivo de muita alegria. Então eu quero agradecer a todos vocês, um forte abraço a todos, E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavrinha de 2 letrinhas. Vamos falar um pouco sobre fé, Sobre andar pela fé, sobre exercitar a fé. E fé é algo que implica, de uma certa forma, na nossa salvação e em várias áreas da nossa vida, porque nós precisamos ter fé. E como ter fé, Como colocar essa fé em ação? O que é essa fé? Então eu convido você a abrir teu coração, deixar Deus falar contigo, que talvez você pode ter algumas dúvidas, como eu já tive também, Talvez a pessoa fala para você assim: olha, vou orar, mas você precisa ter muita fé. Ou, você está com pouca fé. Como que funciona? A fé é quantidade? Como que é a fé? E nós vamos aprender isso nessa palavra de hoje. Nós vamos decorrer um pouquinho aí. E para falar de fé, nada melhor que nós lermos o capítulo de número 11 de Hebreus, É um capítulo aí que nós podemos dizer o capítulo da fé. Vai ter o relato de grandes acontecimentos dos homens de Deus que conquistaram os seus espaços aí pela fé. E não é assim, não é diferente hoje. Nós precisamos de ter fé. Nós precisamos exercitar essa fé. Vamos acompanhar o texto? Queridos, Hebreus fica bem para o finalzinho da Bíblia, tá bom? Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Louvamos o Senhor por tudo. Como diz a tua palavra, tudo se formou, tudo se fez através do Senhor. Meu Deus, e hoje o Senhor me colocou nessa missão, ó Pai, de falar sobre fé, de trazer, ó Pai, à tua igreja, aos teus filhos, essa palavra tão poderosa, e que o Espírito Santo, ó Pai, possa transmitir através da minha vida, no coração de cada um que está nos assistindo, das pessoas que se encontram aqui conosco no templo, e das pessoas que ainda vai assistir, ó Deus,
essa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os anjos do Senhor continuem acampados ao redor de cada um. E nós estamos aqui, meu papai, diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso, de um Deus que tudo pode, de um Deus que sabe todas as coisas, em o nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Querido, acompanhe até o final, né? Expressa aí seu sentimento através do joia, do coração, compartilha, né? Comenta, coloca o seu glória a Deus aí, certo? E Deus vai derramando chuvas de bênção através da sua vida nas demais pessoas que estarão nos assistindo também. Querido, quando nós olhamos para dentro desse texto, nós vamos entender que nós precisamos exercitar essa fé. E eu, particularmente, tinha uma grande dificuldade de entender o que é fé, como andar pela fé, como caminhar pela fé. E a gente vamos ver N explicações, tem umas explicações que são maravilhosas, já tem outras que fogem do contexto, mas quando nós vamos para dentro da Bíblia, nós vamos entender que Deus se revela na palavra, e nós vamos aprender como andar pela fé, como ter fé, como acreditar, né, em algo que não existe, e ver a prova disso, porque é o que a palavra vai dizer. O livro que nós estamos lendo hoje, a carta, né, Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, você pode ler o 3 também, que vai abrir também mais sua cosmovisão. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver isso no versículo 6. E a pergunta hoje é: como ter fé em um mundo que cada dia que passa está levando tudo ao contrário, né? Como ter fé? E aí, querido, nós vamos entender que a fé, ela vai muito além daquilo que nós imaginamos. Como ser a fé, certo? Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, do versículo 4 até o 10 aí, vai dizer que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia infinita, né, Ele nos ressuscitou com Cristo, Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e Deus, Ele nos trouxe vida novamente. No versículo 8, você vai ler que nós, através da fé, nós somos salvos pela graça. E o interessante é que Paulo vai dizer também que o nosso coração está sentado com Jesus. Nós estamos diante de Deus, nós estamos sentados. Tudo isso pela fé. E através disso, que tem uma frase que soa direto no meu coração, que nós vivemos aqui na terra, mas com o nosso coração no céu. Com o nosso coração no céu. Nós precisamos caminhar aqui neste mundo, mas jamais perder o nosso foco. Aonde está o nosso coração? E aí, se nós formos para essa linha, nós vamos falar de outras coisas, né? E eu quero me ater aqui sobre fé, tá bom? Porque Jesus, Ele vai dizer que aonde estiver o seu coração, aí também está o seu tesouro. Você entendeu? Então você precisa captar isso daí. E quando nós olhamos para dentro da carta de Hebreus, nós vamos entender que Hebreus foi uma carta a qual foi escrita para esse povo. E esse povo, eles estavam correndo um grande perigo. Como assim, pastor? Ele estava sendo ameaçado, estava tendo guerra? Não. Eles estavam voltando aos costumes judaicos. E essa palavra, ela vem exortando o povo a voltar a atenção a Deus. Dentro da carta de Hebreus, nós vamos encontrar 11 exortações. E todas elas precisam de fé.
vai dizer que nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos nos purificar, nós devemos nos santificar, nós devemos caminhar em direção ao Senhor. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós vamos entender o que significa o termo hebreu, significa cruzar permanente as fronteiras. Ou seja, ser hebreu é estar sempre caminhando. E essa é a nossa vida aqui. Nós não podemos parar e ficar estacionado diante das situações que vão surgindo. Nós precisamos caminhar pela fé. E aí o primeiro ponto que eu coloquei aqui, né, é: andar pela fé não é um instrumento mágico. Não é uma palavrinha abacadabra ou um lampiãozinho ali mágico, nada disso. Ou o 3 pulinhos lá para encontrar as coisas perdidas. Isso não é fé, fé não é isso. A fé, querido, andar pela fé é confiar completamente no caráter de Deus. Ponto número 1. Andar pela fé é confiar no caráter de Deus. Pastor, agora complicou tudo. Se fé já estava difícil de entender, como que é caráter de Deus? É os atributos de Deus. O que Deus fez, o que Deus pode fazer. Quem é o nosso Deus maravilhoso? E aí nós vamos entender que esse Deus que nós tanto amamos, ele não tem explicação. Porque tudo se fez através dele. O tempo passou a existir através de Deus. A Bíblia vai dizer, Hebreus, a própria carta ao Hebreus, capítulo 1, versículo 10, vai dizer que Deus criou o céu, a terra, tudo. Ele fez tudo. E nada foge do controle de Deus. Deus, ele já fez o fim primeiro que o começo. Ele está controlando tudo. Então, para você compreender mais sobre o caráter de Deus, você precisa entender o que diz Oséias 6:3. Nós devemos conhecer a Deus e prossegui-lo em conhecer. Não é simplesmente você vir 2, 3 cultos, ver 3, 4 ministração e você já conheceu Deus. Não. É uma caminhada contínua. Você precisa prosseguir conhecendo. Por quê? Todos os dias Deus tem algo novo para você, algo diferente. E aí, querido, você vai caminhando e você vai completando a sua missão aqui na terra. E nós precisamos entender completamente isso. Completamente. A Bíblia vai dizer, querido, que a natureza, ela contempla o caráter de Deus. Tudo que você vê ao seu redor está no controle, foi o Pai. O ar que você respira, tudo. E aí vai dizer aqui no capítulo 11, que os nossos heróis, eles conseguiram os seus espaços através da fé. E aí eu pergunto para você, como anda a sua fé? As dificuldades, as barreiras, tem feito com que você pare de crer, de acreditar, de ter fé? Querido, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver milagres acontecendo como eu tenho visto esses últimos dias. Eu via testemunho de alguns pastores de dizer que eles fizeram uma lista de compra e apresentar ao Senhor e dizer: ó, Senhor, eu preciso comprar isso, isso e isso. E aí? Eu achava que isso era um pouco de... Como que eu posso falar para você? Não, eu acho que isso é um pouco de aumento, não sei lá, eu acho que... Mas não, querido. Eu vivenciei isso. Não só eu, como o pastor Heber também. Temos vivenciado isso. E isso é exercitar a fé. Quanto mais difícil estiver as coisas no mundo físico, maior precisa ser a sua confiança
confiança em Deus. Não é um conjunto de ideologia, ou teologia, ou filosofia. Não é isso. Andar pela fé não é o que os outros dizem que é para você. Não é o que os outros determinam para você que é andar pela fé. Pastor, então o que é andar pela fé? Andar pela fé é a base do Evangelho. É a verdade que nos leva à cruz. Andar pela fé é a base do Evangelho. Eu fico tremendamente admirado e cada vez me apaixono mais pela vida de Paulo, o que ele fez, como que ele foi. Em Atos você vai ver a transformação da vida desse homem. Capítulo 9. E ninguém o obrigou a viver uma vida em Cristo. Ninguém o obrigou a ser chicoteado. Ninguém o obrigou a decidir viver por Cristo. Ele, através da fé, decidiu viver essa vida. E muitas pessoas têm deixado para trás as promessas de Deus, porque deixaram de andar pela fé. E nós precisamos, querido, olhar para a vida das pessoas que andaram pela fé e obtiveram sucesso. As pessoas que andam pela fé hoje. E aí, querido, quando nós olhamos para dentro desse contexto da fé, nós vamos entender perfeitamente o que Paulo diz, que nós não devemos nos atentar pelas coisas que se vê, elas são passageiras, mas nós devemos nos atentar pelas coisas que nós não vemos, essas são eternas. E aí ele vai dizer que aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, é o que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. E muitas das vezes, querido, nós deixamos de receber tudo isso, porque nós deixamos de andar pela fé. E aí, querido, nós vamos entender a terceira coisa que eu pontuei andar pela fé não é um jogo de paciência até conseguirmos vencer a relutância divina. Tem pessoas que acham que andar pela fé é fazer um joguinho com Deus. Como eu já vi muitas das vezes pessoas dizer, eu coloquei Deus na parede e disse, Senhor, se não for assim, já era. E Deus, eu falei para Deus que se não fosse, eu ia me sair da presença, eu ia me desviar. Querido, sinto muito em te dizer, não foi isso, não é fé isso. E se você conseguiu alguma coisa dessa maneira, foi a misericórdia de Deus na sua vida. Porque andar pela fé é confiar nos atributos de Deus. E a primeira coisa que nós identificamos quando a minha fé está se esvaziando ou saindo, é uma palavra que você entender melhor, é quando eu começo com a murmuração. Porque a murmuração, ela é parente bem próxima da ingratidão. Se eu fosse colocar um grau de família aí, eu ia falar que ela era a mãe. A murmuração, ela é a mãe da ingratidão. E quando eu sou ingrato, querido, eu estou desconhecendo quem é o meu Deus, o meu Salvador. Quarta coisa, querido, que eu pontuei, mas da terceira, deixa eu terminar de explicar para você. Andar pela fé é aceitar o extraordinário de Deus. Terceiro, para você que está anotando aí, andar pela fé é aceitar o extraordinário de Deus, ou seja, o fato da graça. O fato da graça. Como assim, pastor? Querido, graça significa favor não merecido, e pela graça nós somos salvos. Ou seja, querido,
O que Deus fez por você é impagável. Nós vamos ver uma parábola de Jesus contando sobre um servo que o seu senhor o perdoa e ele vai cobrar o outro. Dentro dessa parábola aí nós vamos entender isso, que a nossa dívida com Deus, ela é impagável. E aí nós precisamos entender que nós precisamos aceitar, confiar no extraordinário do Senhor, que é o fato da graça. Ou seja, eu falei isso para uma pessoa essa semana durante um atendimento. Eu disse para ela assim: querido, se você está vivendo uma vida de comunhão com Deus, você está sendo fiel ao Senhor, você não está em pecado, e tem algo de ruim acontecendo na sua vida, meu querido, glorifica o Senhor, é um aprendizado. Deus está te amadurecendo, Deus está trocando você de um nível, Deus está trocando você de um nível para um nível mais profundo, porque é na adversidade, é na hora das dificuldades que nós também revelamos o nosso caráter. Nós revelamos quem somos e em quem acreditamos. Se nós acreditamos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, é através desses momentos difíceis. E aí, querido, nós vamos entender que andar pela fé não é questão de tamanho. Explica mais isso aí, pastor. Os discípulos juntamente com Jesus, e aí Jesus fala sobre o perdão para eles. E aí um dos discípulos que não deixava passar nada, ele era bem para frentão, né? Ele vai dizer assim: ó Senhor, se for dessa forma aí que o Senhor está falando, aumente a minha fé. Ué, nesse exato momento eu ponho um ponto aí, observo o que ele está dizendo. Senhor, então aumenta a minha fé. Ele entendia que fé era quantidade. E aí, querido, Jesus vai dizer o seguinte: ele vai diminuir. Ele vai dizer assim, ó, se você tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda. Eu tive a curiosidade de pesquisar. Aleluia! Quem está com Jesus ficou firminho. E nós vamos entender que a fé, ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você já pegou um alfinete? É do tamanho da cabecinha de um alfinete, coisinha pequenininha. Mas quando plantada, cresce. E a Bíblia vai dizer que os pássaros repousam sobre ela. Então fé não é tamanho. Andar pela fé não é você levantar de manhã e dizer: hoje eu estou com muita fé. Não. Andar pela fé é uma questão de qualidade. Qualidade. Como eu acredito no meu Senhor, nas propostas, nas promessas, nas ordens. É qualidade, não é quantidade. E Jesus, ele vai ensinar isso a nós constantemente. Andar pela fé, querido, não é uma questão de sentimento. Eu estou sentindo que estou com fé. Tem umas pessoas que falam: ah, pastor, eu estou sentindo que eu estou sem fé. Não, não é sentimento. Andar pela fé é uma questão de comportamento. Quem anda pela fé, querido, anda de um modo digno, acreditando nas promessas de Deus. E talvez você tenha sido levado a deixar de andar pela fé pelos fatos que vêm acontecendo na sua vida. Quando nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus, eles foram levados a viver, a caminhar pela fé. E muitas das vezes nós estamos deixando de viver, de andar pela fé,
pelos fatos que vem acontecendo. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é poderoso para cuidar de você. Em uma das matérias que nós estudamos, que fala sobre o caráter de Deus, sobre Deus, com o nosso professor Erleon, ele falou algo naquela aula para mim, que ficou marcado no meu coração. E ele disse assim, que se uma pessoa nascesse, e durante 30 anos ela andasse sobre espinhos, sobre agulhas, furando os seus pés, 30 anos, desde novinho, depois mais 30, com pessoas enfiando agulha de cada minuto debaixo da sua unha, esse sofrimento ainda não era motivo para desacreditar na existência de um Deus Todo-Poderoso. Então, eu e você, querido, nós precisamos acreditar nas coisas divinas, naquilo que Deus tem para nós. E a nossa fé, ela não pode ser limitada nas coisas que nós vemos, daquilo que nós estamos recebendo, não. Porque existem pessoas que oram e elas não conseguem, elas não recebem. E a pergunta que fica é: será que essa pessoa não orou com fé? Será que essa pessoa não teve fé? E tem muitas pessoas que deixaram de vir para a igreja porque oraram e disseram a ela: se você não tiver fé, se você não orar com fé, e ela não recebeu. E essa pessoa teve fé ou não? Ou será que todas as orações que você fez, você recebeu? Eu já tive várias orações que eu fiz, eu não recebi aquilo que eu queria, mas eu recebi aquilo que eu precisava. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aí agora, você desanimou de vir à casa do Senhor porque você entrou numa campanha. Presta bem atenção. Você entrou numa campanha, você fez uma campanha e você não recebeu. Eu quero dizer para você que você não recebeu a sua vontade, mas o que você precisava, Deus te deu. Deus te livrou de um infarto, Deus te livrou de um derrame, Deus te livrou de acidente. Deus fez coisas extraordinárias na sua vida. Andar pela fé é deixar de ser menino dengoso, é deixar de ser menininho manhoso, que só vai tomar o todinho se tiver esquentado ou morninho. Com Deus não é assim. Com Deus é caminhar confiante nas suas promessas. Está difícil, está complicado, Deus está te usando para que outra pessoa olhe e veja, você em meio ao sofrimento não parou, mas continuou. Nós somos desafiados a caminhar constantemente. Andar pela fé, querido, é deixar pegadas para as pessoas que estão vindo atrás de você. Andar pela fé é deixar pegadas para as pessoas que estão vindo atrás de você. E se você parar, se você desistir, algumas pessoas param também. Mas se você caminhar, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo triste, elas vão olhar e vão dizer: Deus está na vida dessa irmã, na vida desse irmão. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, querido, que nós somos cartas vivas. Você é uma pessoa a qual o Senhor amou, a qual o Senhor ama. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, vai dizer que o Senhor colocou a mesma quantidade de fé em um, Ele colocou em outro. Ou seja, existe a fé suficiente dentro de você. Você só precisa exercitá-la com qualidade. Qualidade. E hoje, querido, Deus, assim como chamou Paulo
através de Jesus Cristo, Ele está te chamando hoje, através do Espírito Santo. João capítulo 14, do versículo 15 ao 18, vai dizer que o Consolador, Ele está junto conosco. E o Consolador, Ele nos chama a viver uma vida de fé. O Consolador, Ele nos mostra, o Espírito Santo, Ele nos mostra como nós devemos andar. E eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, criança, se levante, se posiciona e não deixe de andar pela fé. Eu quero convidar o louvor aqui em nome de Jesus. Essa semana você vai receber notícias, respostas de Deus na sua vida. Essa semana é uma semana de milagre. O louvor vai estar louvando, nós vamos estar orando, e você vai estar aí na sua casa, no seu quarto, na sala, onde você estiver. Você vai orar também. E se algum momento da sua vida, por esses dias ou antes, o Espírito Santo vai mostrar para você, talvez aonde você parou, aonde você deixou de exercitar a sua fé, você vai pedir o perdão ao Senhor, e você vai voltar a andar pela fé. Andar pela fé, querido, é crer que Deus está no controle, que nada foge do controle, porque Ele sabe todas as coisas. Antes mesmo de você pensar, Ele já sabe o que você vai falar. Andar pela fé, querido, é fazer o que Paulo fez, renunciar a todas as coisas que era desejo seu e viver o desejo de Deus. Andar pela fé é quando tudo diz que não, mas algo te encoraja a prosseguir. É o Espírito Santo na sua vida, que ativa dentro do seu coração o seu espírito a andar pela fé. Como diz no Salmo de número 142, uma reflexão que foi colocada pelo pastor no grupo, o irmão Cláudio, nós conversamos um pouco sobre esse salmo. E o salmista vai dizer que o seu espírito estava aprisionado, e ele pede para que Deus libere isso. Ou seja, Deus tem o poder, querido, através do Espírito Santo, sondar o seu coração aí agora. E se tiver alguma corrente espiritual que está te aprisionando, vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, tudo aquilo que não provém de Deus, vai cair por terra agora. Você vai continuar andando pela fé. As barreiras vão vir, as lutas vão vir, mas você não vai desistir, porque você crê num Deus do impossível. Aleluias. Está firmada nas coisas que pode. Adore o Senhor, querido. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Oh Deus, esse louvor é a essência de tudo que nós falamos. O sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, aleluia, Ele é Deus. Se não glórias fizer, a ti, Senhor. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Senhor. Deus. Se curar, eu vai vou. trazendo cura, Deus. Ele Vai é trazendo Deus. libertação, Senhor. Vai trazendo salvação, Pai, em nome de Jesus. Mas se Deus, que não esse louvor, der, ó Pai, vai entrando-nos lá nas casas, aqui, Deus. E através desse louvor, ó Pai, o Espírito Santo começa a ministrar em cada coração agora.
trazendo resposta a algumas perguntas, ó Pai. Que nós possamos crer, que nós possamos acreditar sempre, ó Deus, na Tua presença. Oh Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam desanimadas, Espírito Santo, que esta noite seja uma noite de renovo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus fizer, Querido, que Deus, com a sua infinita bondade, com esse amor, como foi dito ontem aqui no Renove, pelo pastor Júnior, que esse amor continue sobre a sua vida, que a presença do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja sobre nós todos os dias, que nós possamos receber as bênçãos, que nós possamos receber as orientações do Senhor, que você, a tua família e todas as pessoas que são conhecidas por você venham ser abençoadas em nome de Jesus Cristo, através da sua vida também, em nome de Jesus. Creia, o milagre já foi entregue. Continue andando pela fé, mesmo que tudo diz que não. A tua fé te encoraja a prosseguir. Forte abraço, em nome de Jesus.